Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Lucas, tô trazendo aqui mais um episódio da minha evolução do Magic aí, falando sobre, falar um pouco dos torneios que eu joguei na semana passada e nessa semana, começo dessa semana. É, Troquei o deck, não tô mais de Pestilência, tô jogando com BW Nightblade e a lista no canal Whenever MTG. Dei uma leve alterada pra ela ficar um pouco mais com a minha cara e fui jogar. Joguei na sexta-feira na Citadel, na segunda na Bazar. Na sexta eu tava com a lista um pouquinho diferente dessa, então eu vou colocar aqui depois a lista que eu tava usando. E na segunda-feira eu joguei com essa lista. Vou falar aqui um pouco dos resultados que eu tive. Então vamos lá. Na sexta, na Citadel, joguei 3 rodadas. Primeira rodada foi contra um Ubefadas. Fui amassado, tipo, acho que eu joguei bem mal e talvez a própria build do deck que eu usei na sexta não contribuiu muito pra partida. Mas eu acho que eu equipei mãos ruins e não soube desenvolver meu jogo. Foram pontos aí. E por isso foi 2-0 pro meu adversário. Ele, pô, teve bastante facilidade no. Eu demorei pra conseguir descer meus Glinthawks, meus cores. Então fiquei sem defesa para as fadas. Então ele fez os ninjas, gerou bastante vantagem. Acabou que eu não consegui fazer nada. Rodada, joguei também contra um Ubefadas, mais uma vez. Uma build um pouco diferente. Game um eu perdi. Ele abriu com a mão melhor, conseguiu fazer ali bastante coisa. Eu também não consegui bloquear as fadas, então ele fez ninja, fez vantagem. Ele usava Gurmag, teve um momento que ele desceu o Gurmag e eu já não tinha mais como lidar. Game 2 eu consegui controlar bem o jogo, consegui tirar as fadas, consegui tirar recurso dele, fiz ele descartar bastante coisa, com Hopeless Nightmare, com Refurbished Familiar, e toda vez que ele desceu alguma criatura que era problemática pra mim, eu tinha Tiffin Blade ou Cast Down na mão, até Green Bubble pra tirar as fadas e os ninjas mais fracos. Acho que todos os ninjas, na verdade, tomam a Green Bubble. Game 3 ele zicou, ele muligou a 4 ou a 5 se eu não me engano. Ele equipou a mão um pouco mais fraca, o jogo dele estava mais lento e a minha mão veio muito forte. Eu consegui fazer ele tomar bastante, descartar bastante coisa, tanto com o Hopeless quanto com o Refurbished. Consegui ficar voltando pra mão com Core, com Ever Mechanic, com Glitch Hawk. E pô, foi um jogo mais fácil, consegui ganhar vida também com o Mukotan Butcher. Então foi bem tranquilo. Na rodada 3 eu fui pareado contra um Altar Tron. Perdi, joguei mal. é, Acho que eu perdi bastante na misplays, principalmente no game 2. Ele. Eu esqueci de bater com o Refurbished antes de voltar ele pra mão com o Core. E esses 2 de dano foi o que ficou faltando pra eu ganhar o jogo. Porque teve um momento que eu deixei ele com 1 de vida e não consegui mais dar dano. Porque ele já tinha começado ali Pact Doll, recuperar vida, ele tinha aquele bicho verde que quando o artefato cai no cemitério ele ganha 5 e aí ele conseguiu recuperar a vida toda e mesmo que eu fosse batendo não era o suficiente. E eu perdi a chance de ganhar, então perdi 2-0. E esse foi o meu resultado na sexta, na Citadel, eu fiquei 1-2. E é isso, aí mexi no deck. E aí na segunda, na Citadel, eu joguei com essa lista que tá na tela. E eu fiquei 1-2-1. Primeira rodada eu caí contra um Grixis Affinity. Abri muito mal nos 2 jogos, foi 2-0 pra ele. Game 1 eu me liguei a 6. Vim com uma mão ok, só que ele veio com a mão mais rápida, ele conseguiu ir tirando minhas coisas. E eu não consegui desenvolver minha board e perdi. Game 2 eu me liguei a 4. E mesmo assim eu vim com a mão ruim, mas eu tinha que equipar, não tinha como eu ir a 3. Eu abri com 2 terrenos e um Refurbished e um Eviscerator, se eu não me engano, foi isso. E eu tava na play. Eu tentei jogar, o jogo até estendeu um pouco, ele abriu com a mão um pouco mais lenta, mas o jogo já era dele ali a partir do momento que eu me liguei a 4 praticamente. Ele veio com a mão bem forte, só que com
pouco mais lento. Então ele demorou um pouco pra desenvolver os jogos e quando ele desenvolveu, ele só ganhou. Segunda rodada eu caí contra o White Winnie. É um deck que eu enfrentei pouquíssimas vezes, então eu acabei perdendo pra mim mesmo. Acho que eu joguei errado, fazendo ele descartar coisa da mão e ele tinha muita coisa com flashback. Nos dois jogos ele descartou Battle Screech, Prismatic Strands, então ele conseguiu recapitular as coisas de graça. No Game 2 principalmente, eu e ele, a gente zicou de mana, a gente tinha dois terrenos na mesa a maioria do jogo, só que ele conseguiu estabelecer uma board muito forte porque ele desceu as criaturas e depois ele ficou fazendo Prismatic Battle Screech, virando as criaturas e fazendo pássaro. Chegou no ponto que ele tinha já blockers para minhas ameaças, que eram o Core, o Glint e o Rato. E ele tinha coisa pra defender também a Traben e tal. E no momento que eu ia conseguir virar o jogo, que veio um filmes na minha mão, na hora que eu dei o filmes, ele deu um rally e cresceu os bichos dele e acabou que nessa eu perdi o jogo. Ele limpou minha mesa e ficou com praticamente todas as criaturas dele de pé. E nessa ele ganhou. Minha terceira rodada eu joguei contra o Simic Terror. Foi 2-0 pra mim. Nessa partida eu acho que eu joguei particularmente bem. Soube jogar em volta das cobras, guardando os recursos certos ali, Tiffin Blade, Cast Down, às vezes que eu precisei usar na Cryptic Shepherd e tal. Game um ganhei bem fácil, foi uma partida mais tranquila. Game 2 foi uma partida mais que correu, mas eu fui controlando o jogo. Chegou no momento que eu tinha 12 de vida, ele tinha 5. Eu bati. Eu tinha um Glint, um Atraben, um Core e algumas outras criaturas que estavam com stun, então elas não contavam no momento. Aí eu bati com o Glint, com o Core e com o Atraben. Ele foi a 1 de vida, porque ele tinha uma Terror na mesa pra bloquear. Eu, nesse momento, estava com 7 de vida, ele tinha batido com a Terror já. E eu acho que eu joguei errado, porque eu podia ter deixado a Traben de pé e ganhado o jogo, porque eu flipei a Blade, então na volta mesmo, ele ia estar com 1 de vida, na volta eu ganhava o jogo. Eu bati com tudo, porque eu não pensei na hora. E acabou que no deck dele ele tinha uma carta pra crescer a Terror e dar os 7 de dano que ele precisava. Por minha sorte, ele tinha uma carta na mão e ele não achou, mas ele conseguiu procurar bastante. Ele deu dois Brainstorm, ele deu Ponder. Só, ele rodou, rodou, rodou e não achou. E eu ganhei na volta. E a minha sorte era que a carta que ele precisava. Teve algum momento que ele deu, acho que um Totscour ou um Rumble, foi um dos dois. E a carta veio ali, então foi parar no cemitério. E por isso eu ganhei. Então eu joguei mal, mas a sorte tava do meu lado dessa vez. Rodada 4 eu joguei contra o Esper Affinity. Game um eu ganhei, consegui descartar bastante coisa da mão dele e eu ganhei aos poucos, porque teve um momento que ele começou a descer bastante coisa grande na mesa, então eu só segurei pra não morrer, enquanto eu ia dando dano com Hopeless Nightmare e com a Thief Blade, que eu poderia virar, mas eu não tinha virado até o momento, né? Tava esperando um pouco mais. Mas consegui ir removendo os Mirs que ele fez e todas as criaturinhas. E foi um jogo bom. No jogo 2 ele abriu muito forte. Teve um momento que ele colocou tipo 4 Mir na mesa, lá 3 Mir na mesa. E eu não consegui me livrar, gastei as emoções, só que ele tava com a mão mais forte que a minha. Foi um jogo ok. E aí a gente decidiu empatar porque faltava só a nossa rodada para encerrar o campeonato. E a gente tava cansado, já não valia nada, então a gente encerrou, foi empate 1-1. Mas pô, foi uma partida muito legal de jogar, foi uma partida que eu acho que eu consegui botar muito do que eu aprendi nesses 2 dias jogando com deck em prática. Foi uma partida mais difícil. Eu acho que eu fiquei feliz com o meu desempenho desse dia com o deck. Eu acho que as partidas que eu perdi, tirando a de White Winnie ali, que foi um pouco de falta de conhecimento num geral, tanto da matchup, né, do meu deck contra o dele, quanto do deck dele. Nas demais eu fiz o que eu pude. Na partida contra o Semic Terror eu joguei bem e ganhei o jogo. E na do Grixis Affinity acabou que eu ziquei muito. E é aquilo, quando o deck não quer, ele não vai funcionar. E foi meio que isso que aconteceu. E tudo bem. Falar um pouco aqui da decklist definitiva que eu
tô usando, pretendo usar ela durante um tempo, não sei se vou mexer. Criaturas são 4 Glinthawks, 4 Trabins, 2 Bokotai Ambusher, 4 Core, 4 Refurbished e 2 Everywhere Mechanic, que ela é basicamente um Core que não voa e com a bunda melhor ela é 2/2. De artefato eu tô usando 2 Blood Fountain, 2 Green Bubble, 2 Lembas e 2 Tiffin Blade. De encantamento são 4 Hopeless Nightmare, 1 Omen of the Dead. E aí as outras cartas de removal eu tô usando 4 Cast Down, 2 Traben Charm e tô usando 2 Eviscerator Insight pra poder comprar carta. Base de mana são 3 Ancient Den, Terreno Artefato Branco, 4 Vault of Whisper, Terreno Artefato Preto, 4 Gold Marbridge, Terreno Artefato Branco e Preto Indestrutível, uma Bojuka, 2 Planícies, 2 Pântanos, um Wars of Basílica, um Radiant Fountain e uma Contaminate Escape, que é a FET azul, branca e preta. No side eu usei 4 Dures. Eu não mexi no side na segunda-feira, né? Que foi quando teve a banlist, então eu fui com a mesma que eu tava antes. 4 Dures, principalmente pra jogar contra a High Tide. Acabou que o High Tide tomou banho, eu não mexi porque eu fui pro trabalho e a lista tava assim na bolsa já. Então ficou desse jeito. 2 Lone Missionary pra deck de Burn, deck muito agro. Toda vez que ele entra eu ganho 4. E dá pra ficar voltando ele com Core e com a Ver Mechanic. Então decidi manter. 2 Suffocate Filmes contra deck de criatura. 3 Revoke Existência contra deck de artefato e encantamento. Eu não tenho Dust, então eu mantive o Revoke Existência porque é uma opção viável e que eu tinha em casa. Um outro mod e um Traben, principalmente para jogar contra Terror. E o Traben também é uma carta bem versátil. Campfire contra deck de Burn e uma Thorn para partidas que vão durar bastante tempo. Então, mid-range, control. Contra o Simic Terror, essa torre foi absurda. Tipo, porque teve um momento que eu já não tinha mais como recursar. E ela foi a carta que ficou me dando draw. Porque eu não perdi a dianteira, já que eu tinha sempre coisa pra bloquear as Terrors. E mesmo que eu perdesse a dianteira um turno. O Monarca, né? Um turno. Eu conseguia recuperar fácil com as minhas criaturas que voam. É isso aí, rapaziada. Valeu. Um salve e até a próxima.